Senhores, no contencioso bancário estratégico focado no agronegócio, existe uma verdade impopular que os balcões de agências tentam esconder. O juiz não é agrônomo e não entende de mercado de commodities. Quando o produtor rural ingressa com uma ação judicial para exigir o alongamento da sua dívida e anexa apenas fotos da terra seca, relatórios genéricos de cooperativas ou notícias de jornais sobre estiagem, está assinando a sentença de morte do seu fluxo de caixa. O juiz vai rejeitar o pedido liminar e vai extinguir o processo com uma única frase: ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade. A frustração de safra por intempérie climática ou pulverização da receita por colapso de preços do mercado não podem ser alegadas de forma abstrata. O direito à prorrogação obrigatória da cédula de crédito rural, fundamentado no Manual de Crédito Rural do Banco Central e também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige a materialização de uma prova pericial incontestável antes mesmo da petição inicial ser ali distribuída. Se a sua lavoura quebrou ou se o preço de venda inviabilizou o pagamento da parcela, você precisa traduzir a realidade do campo para a linguagem fria e metodológica do direito. Há uma engenharia exata para construir a prova perfeita, blindando a estrutura de produção contra decisões judiciais desfavoráveis e contra a sanha arrecadatória dos bancos. O segredo está na junção simbólica de duas ferramentas de governança: o laudo agronômico perfeito e o fluxo de caixa projetado anualizado. Eu sou Glauber Giacheta, advogado sênior e consultor estratégico, especializado em operações corporativas de alta complexidade. Com atuação nesse mercado há muito tempo, tenho grande experiência na estruturação de passivos e defesa patrimonial. Se você quer o respeito do magistrado e o cumprimento da lei pelo banco, a sua defesa deve ser cirúrgica, técnica e matematicamente inquestionável. Vamos detalhar a mecânica do primeiro pilar da prova perfeita, o laudo agronômico perfeito. Esqueça relatórios simples, aqueles emitidos por técnicos que apenas visitam a fazenda e assinam ali 2 páginas do texto vago. Para o juiz não rejeitar a sua inicial, o engenheiro agrônomo responsável deve emitir uma peça pericial estruturada sob 3 requisitos técnicos obrigatórios. Primeiro, a individualização da área e o histórico produtivo. O laudo deve cruzar os dados exatos do imóvel rural, onde o custeio e o investimento foi aplicado, usando ali o georreferenciamento atualizado. O CAR também deve ser usado e o histórico de produtividade das últimas 3 safras da fazenda. Isso prova ao magistrado que a estrutura é sim eficiente e que o resultado negativo atual foi uma anomalia, não uma incompetência operacional do gestor. O segundo é o nexo de causalidade com dados oficiais. Não basta dizer que faltou chuva, é obrigatório anexar os relatórios pluviométricos do Instituto Nacional de Meteorologia, as imagens de satélite do período ali de desenvolvimento da cultura. E se houver algum decreto de situação de emergência ou de calamidade pública, também deve estar ali relacionado. O perito deve demonstrar graficamente o desvio da média histórica de precipitação ou as oscilações de temperatura que abortaram a produtividade ali naquele momento crítico da lavoura. O terceiro é a quantificação precisa da frustração de receita. O laudo deve apresentar ali uma conta exata. Qual era a expectativa de colheita em sacas por hectare com base no Manual de Crédito Rural, quanto foi efetivamente colhido através dos romaneios de entrega nas cooperativas, nas tradings, e qual o valor de mercado praticado no período. O resultado final deve apontar o percentual exato da perda financeira real da safra. É esse número que vai dar sustentação jurídica para a readequação do cronograma da cédula de crédito rural.
Com o laudo agronômico provando o porquê do prejuízo, entramos então no segundo pilar da prova perfeita, o coração financeiro da defesa, que é o fluxo de caixa projetado anualizado. O erro mais comum do produtor é pedir para empurrar a dívida sem mostrar como vai pagar no futuro. O Manual de Crédito Rural deixa claro que o alongamento é um direito para readequar a dívida à capacidade de pagamento do agricultor. Você precisa demonstrar ao juiz um plano de recuperação financeira que demonstre a viabilidade econômica. A metodologia de cálculo que aplicamos segue passos operacionais estritos. O passo número 1 é a aplicação do déficit atual. Demonstra-se a receita bruta obtida com a safra frustrada, menos os custos operacionais fixos e variáveis da fazenda, evidenciando assim o saldo negativo, que é o saldo que acaba impedindo o pagamento integral da parcela vencendo ao banco. O passo número 2, que é a projeção de receitas futuras com janela atualizada. Como o agronegócio depende de ciclos biológicos, a projeção não pode ser mensal. Desenha-se o fluxo com base nas safras futuras, estimando a produtividade conservadora e preços médios baseados no mercado futuro de commodities. Passo número 3, o novo cronograma de amortização. Propõe-se um plano de pagamento realista. Se a parcela foi de 60%, a parcela atual deve ser diluída nos anos seguintes ou jogada para o final do contrato, mantendo assim um saldo de caixa livre para a fazenda para que ela use e compre os insumos da próxima safra. Você prova ao juiz que, com o prazo adequado, a operação é viável e o banco receberá cada centavo, eliminando o argumento da instituição financeira de que o produtor está tentando apenas dar um calote na instituição. Senhores, a justiça é um ambiente de convencimento técnico por meio de evidências materiais. Magistrados não se sensibilizam com discursos, eles decidem com base em laudos periciais estruturados e números auditáveis. Quando você entrega um laudo agronômico perfeito, casado com fluxo de caixa projetado, você tira a reação do banco e entrega ao juiz fundamentos exatos de que ele precisa para assinar a sua liminar, a liminar de alongamento do seu crédito com total segurança jurídica. Se este manual prático de produção de provas fez sentido para a proteção do seu patrimônio, da sua empresa rural, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se a sua fazenda enfrenta dificuldades e você precisa de uma equipe especializada de engenheiros e advogados para estruturar o seu laudo agronômico e o seu fluxo de caixa conforme as regras lá do Manual de Crédito Rural, acesse o link do nosso WhatsApp corporativo afixado na descrição. Se a sua fazenda enfrenta dificuldades e você precisa de uma equipe especializada de engenheiros, de advogados, para estruturar o seu laudo agronômico e o seu fluxo de caixa, dentro das regras do Manual de Crédito Rural, acesse o link de WhatsApp corporativo fixado na descrição para alinharmos um diagnóstico estratégico. Utilize também o portal digital seu-direito institutovendite.org. Lá tem várias áreas de direito que você pode consultar um diagnóstico de vários assuntos e vários temas. Mantenha o rigor técnico na produção das provas. Blindem o fluxo de caixa e nos vemos na próxima análise estratégica. Deixo aqui o meu muito obrigado.